Olá, pessoal. Então, para continuar com nossa disciplina, lembremos que a gente está falando agora de série de potências, falamos de representação de série de potências, vimos casos particulares dessa representação e também vimos uma técnica particular para poder fazer essa representação. Hoje vamos ver uma importância de por que essa representação e realmente vamos ver a rigor que tão relevante é esta representação. Então, vamos falar de derivação e integração de série de potências. Então, nesta parte, a gente vai conseguir criar um link, vamos conseguir criar uma relação bem forte entre aquilo que a gente já viu sobre representação e série de potências e com uma aplicação e realmente o que dá a relevância e a importância desta parte de série de potências. Então, vamos ver derivação e integração de série de potências. Como sempre, a gente vai fazer uma motivação. Lembremos que em vídeos anteriores a gente aprendeu a representar certas funções como série de potências, expressando-las exatamente como uma série de potências. Neste caso, fazemos referência a qual? A série geométrica, que é exatamente aquela que até agora tem ajudado bastante a gente a poder representar e a falar sobre esta série de potências. Mas lembremos também que temos infinitos termos que estão somente dados por somas e multiplicações, que é realmente uma das qualidades importantes dadas pelas séries, em especial para esta parte de série de potências. Então, lembremos que cada termo da série de potências é um monômio. Isso que quer dizer é um polinômio com um termo. Se assim eu tenho um polinômio de 3 termos, cada um também é um polinômio de um termo, ao qual chamamos de monômio. Agora lembremos lá do cálculo 1, quais são as funções mais simples para derivar. Isso em geral acontece com todas as pessoas. Sempre a gente tenta se lembrar e sempre a função é basicamente a mesma. Que seriam quem? Os polinômios. Repito, em geral, todas as pessoas escolhem como a função mais simples para derivar os polinômios. Agora lembremos também quais são as funções mais simples para integrar. Lá em cálculo 1, lá no final do curso, a gente vê antiderivadas, que não é nada mais que aprender a antiderivar aquilo que a gente já sabia derivar. Então, se a gente escolheu os polinômios como as funções mais fáceis para derivar, isto facilmente leva a que as funções mais simples para integrar sejam também os polinômios. Então, aqui eles são também escolhidos como os mais simples e mais fáceis para integrar. Então, ainda mais, todo polinômio, a gente já fala lá em cálculo 1, ele é contínuo, diferenciável e integrável, sempre. Então, realmente ele já tem propriedades muito boas para a gente trabalhar. Lembremos também que se eu tenho um polinômio, vamos pegar o monômio mais simples possível, que seria x elevado a n. Então a derivada é facilmente calculada por esta expressão, que é aquela expressão que a gente se aprende. Agora já para o caso integral é um polinômio, sempre vai ser deste caso. Além disso, a gente também sabe que este n, no caso de cálculo 1, também em vez de ser um número natural, ou seja, um polinômio, a gente pode facilmente pular para outro tipo de funções, fazendo que n pertença aos inteiros, ou que n pertença aos racionais e até aos irracionais. Mas já no caso dos inteiros e irracionais, também funciona esta fórmula. Por essa razão, quando a gente vamos falar agora também de integral, a gente em geral sempre toma esta formulinha, que é exatamente quase que a fórmula mais simples e mais rápida para a gente lembrar no caso de integral. Mas aqui temos que fazer uma leve advertência. Lembrar que temos um cuidado a ter, que se n é igual a menos 1, na verdade a gente estaria integrando 1 sobre x de x, que a gente sabe que a integral é logaritmo de x. Mas então, repito, este tipo de função que está aqui é aquela que a gente em geral escolhe como a mais fácil para derivar e a mais fácil para integrar. Também, pensando em polinômios, que temos? Temos que a derivada de uma soma é a soma das derivadas. E se a gente tem um polinômio, então rapidamente a gente calcula a derivada como derivando cada um de seus termos, já seja somas ou diferenças. Se a gente quer integrar um polinômio, também a integral de uma soma é a soma das integrais. Isso também por propriedades de integral. Então, o melhor que poderia acontecer para a gente era poder integrar e derivar termo a termo, como no caso que a gente faz nos polinômios. Lembremos lá quando a gente falou de série de potências, a gente começou nossa motivação e começamos a falar como se a gente pensasse em polinômios infinitos. Qual é o problema? Que como estamos tratando com coisas infinitas, não podemos garantir isso de um jeito tão rápido. Mas a resposta é sim, se está permitido integrar o termo a termo e derivar termo a termo no caso infinito. Mas por quê? Essa resposta é dada por um teorema. Então, novamente, os teoremas vêm a salvar a gente, vêm a respaldar a gente e vêm a fornecer uma ferramenta muito boa para poder aplicar. Então, temos um teorema que vai permitir calcular a derivada e a integral de uma série de potências. E ainda mais, ele também consegue determinar ferramentas para o cálculo do intervalo de convergência. E observem uma coisa, por que isso é tão relevante? Quando eu derivo ou integro,
Eu estou mudando a função, estou obtendo uma nova função. A função derivada poderia ser totalmente diferente da função original. Então, falar de um intervalo de convergência, mesmo derivando ou integrando, então temos uma função totalmente nova. Então, ainda continuar falando do intervalo de convergência torna-se relevante demais. Muito relevante mesmo. Então, o teorema que me diz é pegue qualquer série de potências com um raio de convergência R. Então, observem, tem os coeficientes da série, tenho a variável e tenho o centro da série. Mas como tenho uma variável, eu posso identificar ela como uma função. Ou seja, vamos a definir a função f como exatamente a série de potências. Neste caso, A é o centro da função e temos que R é o raio de convergência. Então vamos a falar que essa função é diferenciável pelo cálculo 1. A gente tem que toda função é diferenciável e contínua, logo também concluímos que ela é contínua no intervalo de convergência original. E vamos a falar que a derivada dessa função, a derivada dessa série de potências, é como se a gente derivasse termo a termo. Observem, se eu derivasse termo a termo, a derivada de uma constante seria igual a zero. Neste caso, a derivada deste termo seria C1. A derivada deste termo seria 2C2, x menos a, que está aqui. Se eu tivesse aqui o seguinte termo, que seria C3, x menos a todo ao cubo, a derivada seria 3C3, x menos a todo ao quadrado, que está aqui, e por aí vai. Então, observem que quando eu derivo, a gente perdeu o primeiro termo, somente. Então, a derivada é basicamente o que a gente já tem, só tendo cuidado que a gente perdeu o primeiro termo. Então, a derivada da nossa série de potências é exatamente aquela derivada que a gente já espera, somente tendo cuidado que devo começar agora meu contador em 1. Por quê? Porque perdemos o nosso primeiro termo, perdemos a nossa constante. Já para o caso de integral, é quase a mesma coisa. Por quê? Porque aqui quando integre C0, vai ficar C0, x menos a. Isso tem uma relação com uma constante, não tem problema. Ao integrar esta que está aqui, vai ficar C1, x menos a ao quadrado sobre 2, que não é nada mais do que a gente já espera. Então, observem, quando eu integro, não estou perdendo termo nenhum. Ao contrário, estou ganhando aquela constante. Tá? Isso por quê? Porque a integral está indefinida. Então, observem. Até aqui, o que a gente está falando é que, dada qualquer série de potências, defino ela como uma função, vou conseguir derivar termo a termo e integrar termo a termo. E como conclusão muito importante e, repito, relevante, tanto a função derivada como a função integral, elas possuem os mesmos raios de convergência, que, repito, em funções diferentes, elas preservam o raio de convergência. Isso já é muito importante para nós, porque se a gente já conhece e tem informação da série de potências original, basicamente é só derivar, é só integrar e já conhecemos também esse raio de convergência. Agora sim vamos a dar observações bem relevantes e bem importantes que vão a caracterizar a razão de por que a gente representar funções por meio de série de potências. É porque se a gente conseguir essa representação, a gente automaticamente obtém que ela é contínua, que é diferenciável e que é integrável. Ou seja, a gente fornece para qualquer função em certos locais, pelo menos de uma forma local, continuidade, diferenciabilidade e integrabilidade. Isso é muito relevante para nós. E 2, não podemos esquecer que a gente preserva o raio de convergência. Vamos então fazer um exemplo e vamos a lembrar a única ferramenta que a gente tem usado até aqui, que qual é? A ferramenta da série geométrica, que seria 1 sobre 1 menos a variável, que neste caso seria menos a coisa. Então olha aqui, só que aqui o problema é que tenho quase isso, só que está ao quadrado. Então vejamos, nosso objetivo é representar esta função como uma série de potências. A gente já mais ou menos sabe representar funções deste tipo. Então, o que seria o melhor que poderia passar para a gente? É pelo menos, vou chamar ela de g a princípio. O que eu gostaria de ter é 1 sobre 1 menos x. Mas antes, o que a gente poderia era forçar a barra para fantasiar e obter este tipo de expressão. Só que aqui, este quadrado realmente está dando muito problema e não consigo criá-lo sem mudar a expressão. Então, o que a gente poderia pensar? Olha, aqui a ferramenta seria pensar na derivada. Se a gente deriva, quem seria a derivada? A derivada disto, isto que está aqui é o mesmo que ter 1 menos x todo elevado a menos 1. Então, derivar isso seria menos 1 menos x todo elevado a menos 2, vezes a derivada interna, que seria menos 1. Logo, a derivada seria exatamente igual, menos com este menos, seria 1 sobre 1 menos x todo ao quadrado. E olha a surpresa. Então com a derivada encontrei exatamente essa que eu queria. Então observem, se eu quero obter
a representação por meio de série de potências de f, bastaria então somente encontrar uma representação para esta função que a gente já conhece, que é a geométrica, e somente derivar. Então, claro, sabemos que 1 sobre 1 menos x é igual à soma desde n igual a 0 até infinito de x elevado a n, sempre que o módulo de x seja menor que 1. E do que acabamos de fazer, acabamos de obter que f de x é exatamente igual a 1 sobre 1 menos x todo ao quadrado, que é exatamente igual a 1 sobre 1 menos x a derivada, que é exatamente igual, então, a derivar isto termo a termo, pelo teorema. Sim? Pelo teorema, seria igual a soma de n, x, n menos 1. Cuidado aqui, colocar desde n igual a 1, porque perdemos a constante. E isto é sempre que o módulo de x seja exatamente menor que 1. Por quê? Porque se preserva pelo teorema o raio de convergência. Logo, então, acabamos de obter a representação por meio de série de potências de uma função que, a princípio, não poderia ser obtida com a nossa ferramenta importante que temos usado até agora. Então, mais uma vez, uma razão para a gente querer usar os teoremas. O teorema me permite fazer a representação e me fornece rapidamente o intervalo de convergência, usando a derivada para este caso. Vamos fazer então agora este. Olha aqui, novamente. Pensamos em nossa ferramenta principal, 1 menos a coisa. Aqui, novamente, o que eu gostaria de ter é 1 sobre 1 menos a coisa, ou pelo menos tentar fantasiar a expressão para este tipo de expressão. Mas aqui temos uma função, então é simples observar que não vou conseguir transformar uma função a este tipo de expressão. Então, o que a gente poderia ver, vamos a tentar usar de algum jeito, ou pelo menos tentar criar alguma relação para ver se eu posso usar o teorema. Lembremos, qual é a derivada do logaritmo? Então, olha aqui, se eu tenho f de x, quem seria a derivada de f de x? Seria a derivada do logaritmo, seria 1 sobre 1 menos x, vezes a derivada interna, que seria menos 1. Então, olha aqui, derivando, eu encontrei esta expressão. E esta expressão, eu consigo representá-la por meio de uma série de potências, a gente já sabe. Esta expressão é exatamente igual a menos 1, tá? E 1 sobre 1 menos x é exatamente a soma, desde n igual a 0 até infinito, de x elevado a n, sempre que x em módulo seja estritamente menor que 1. Então, a gente já tem esta representação. Para quem? Para a derivada. Ah, mas eu não quero a derivada, eu queria a f. Eu derivei e obtive a representação, mas eu não queria a derivada, eu queria exatamente a função. Então, lembrem, se eu integro isto que é a derivada, vou obter novamente a função. Claro, mais uma constante. Mas, tanto faz. Eu teria já uma representação. Então, aqui é onde a gente procede a integrar. Então, vamos integrar essa derivada que a gente tem, que basicamente, pelo teorema fundamental do cálculo, isso seria f de x mais uma constante. Vamos deixar a constante para o outro lado. Isso seria igual a quem? Para esta representação, seria menos a integral da soma desde n igual a 0 até infinito de x elevado a n de x. Isto seria exatamente igual a menos a soma desde n igual a 0 até infinito da integral de x n de x. E essa integral a gente facilmente se consegue calcular. Então, isso é exatamente igual a quem? A menos a soma desde n igual a 0 até infinito de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais uma constante. Sempre que o módulo de x seja estritamente menor que 1. Então, observe, a gente acabou de encontrar, claro, aqui o intervalo de convergência seria de 1 a 1, e obtemos a representação por meio de uma série de potências fazendo uso da integral. Então, visando tudo que a gente viu em cálculo 2, isto é uma ferramenta nova e também uma ferramenta muito relevante. Isto porque, também me adiando um pouco, a gente agora com esta ferramenta consegue integrar funções que a princípio não poderiam ser integradas. Com isso consegue fazer aproximações, consegue encontrar integrais ou aproximações de integrais que a princípio poderiam ser muito complicadas.
E em um só passo, a gente vai virar um valor rapidamente a calcular. Isso por quê? Porque somente é um conjunto de somas e multiplicações. Então, a ferramenta visivelmente mostra uma relevância grande na hora de fazer cálculo. Agora, com este exemplo, a gente vai ver que podemos calcular integrais que poderiam ser um pouco complicadas para a gente de um jeito bem rápido e simples. Também, novamente, arcotangente não conseguimos identificar rapidamente 1 sobre 1 menos a coisa. Mas o que podemos fazer então é pensar na integral ou na derivada. Claro, aqui integrar arcotangente é um pouco mais complicado, mas derivar a gente sabe. Então, derivar torna-se um pouco mais simples. Então, vamos a derivar. A gente sabe que a derivada da arcotangente é uma das funções básicas lá do cálculo 1 e rapidamente a gente se lembra que a derivada é exatamente 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que se parece a isto. Então, rapidamente a gente consegue concluir que isto é igual a 1 sobre 1. Para trocar este mais, a gente já fez, seria menos esta coisa. E automaticamente a gente encontra que isso é igual a soma desde n igual a 0 até infinito da coisa, que seria menos x ao quadrado, todo elevado a n, sempre que a coisa seria menos x ao quadrado seja menor que 1. Isso automaticamente implica que x é menor que 1 e que x pertence ao intervalo menos 1, 1. Então, encontramos o intervalo de convergência e também encontramos uma representação, mas para quem? Para a derivada. Mas do mesmo jeito que no caso anterior, do exercício anterior, a gente não quer a derivada, a gente quer f. Então, procedemos aqui a integrar. Então, a integral de f é exatamente o que a gente quer, que vai ser f de x. Então, isto certamente vai ser igual a quem? A integral vai ser a integral desta expressão, que seria a integral da soma desde n igual a 0 até infinito de menos 1 elevado a n, de uma vez você pegar esse menos 1, x elevado a 2n de x. Então, aqui, f de x vai ser igual a quem? De uma vez podemos integrar rapidamente. Vai ficar, tiro a somatória, vai ficar menos 1 elevado a n, que é uma constante, porque aqui a integral depende de x. A integral de x elevado a 2n vai ser x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais uma constante. Sempre que x seja menor que 1, preservando o mesmo intervalo de convergência. Isso por quê? Pelo teorema. Então, encontramos uma representação de quem, olha, da função arcotangente de x com uma série de potências. Observem, a arcotangente é uma função, uma inversa trigonométrica, que realmente ela pode apresentar certos problemas para certos cálculos, mas transformá-la em uma soma de potências torna ela muito simples no caso de calcular certos valores. Então, pessoal, com isto a gente consegue perceber a relevância de representar funções por meio de série de potências. Então, pessoal, bons estudos!